Meu nome é José Luiz Pedrini, eu sou vice-presidente nacional da Sociedade Brasileira de Mastologia. E o assunto que nos cabe tratar aqui neste módulo é sobre o tratamento sistêmico dos tumores HER2 positivo, que representa em torno de 20 a 25% de todos os tumores de mama. Aqui a declaração de conflito de interesses, né? Então eu sou palestrante para alguns laboratórios e pesquisa clínica, trabalho como investigador principal em vários estudos. O HER2 foi descoberto em 1989 e foi o Slamon, né, que então definiu o HER2-neu. E a maneira de se fazer o diagnóstico é através da imunistoquímica, onde o 3 cruzes seria aquele nitidamente positivo. 2 cruzes é um valor intermediário e pode ser positivo ou negativo. Então, quando é 2 cruzes, se faz o teste de Fisch ou Sisch, que ele é mais específico, ele tem menos possibilidade de ter um erro. Mas nós consideramos que uma imunistoquímica 3 cruzes, que é aquela que tem mais de 30% das membranas celulares coradas dentro do tumor maligno de mama, como positivo. Então, Slamon, em 1989, fez esse estudo e publicou na revista Science. Foi uma grande notícia que um determinado número de tumores tinha, que é em torno de 20 a 25%, encontrou esse proto-oncogene aqui no câncer de mama e também no ovário. E não tardou já haver uma demonstração de que o trastuzumab a formulação de um anticorpo contra essa proteína de crescimento tumoral que é o HER2. Então, em 2001 já tinha um trabalho do próprio Slamon mostrando que a quimioterapia associada ao anticorpo monoclonal trastuzumab dava um ganho no tempo livre de progressão da doença muito importante. Foi um trabalho que realmente trouxe à tona assim, o caso do anticorpo monoclonal. E o Baselga também fez um outro trabalho piloto usando Herceptin sozinho ou em combinação com quimioterapia no tratamento dos casos metastáticos de mulheres com HER2 positivo, também publicado em 2001. E o trabalho mais importante, sem dúvida nenhuma, apareceu com o ERA Trial, que foi publicado no New England em 2005. Nesse trabalho capitaneado pela Martine Piccard, conseguiu-se comprovar que o HER2, as mulheres com tumor HER2 que fizeram uso de trastuzumab na adjuvância, tiveram um ganho muito grande, com uma diminuição de mais de 40% de falha ou de recidiva naquelas mulheres que usaram o trastuzumab. E o desenho do estudo eram 3 braços. Um de mulheres que usaram durante 1 ano trastuzumab após o tratamento inicial em adjuvância, outro grupo usou por 2 anos e um terceiro grupo controle que não usava a droga. E o resultado, com em torno de 1.600 pacientes em cada braço, foi que o benefício foi muito grande naquele grupo que usou Herceptin durante 1 ano, o que levou em 2005 a se fazer com que aquele grupo que não havia recebido a medicação passasse a recebê-la também. Então, nós tivemos assim, que o grupo controle passou a fazer uso da droga, porque o benefício foi muito grande. Em 2011, então, apareceu um novo estudo, aí publicado no Lancet, sobre já então com 4 anos de acompanhamento após o tratamento inicial, após o término do tratamento com Herceptin. E o que se comprovou depois de 4 anos é que o benefício continuava acontecendo, quer dizer, aquelas mulheres que usaram trastuzumab, elas continuavam com benefício de em torno de mais de 40% de chance de não recidiva. E aquelas que fizeram o crossover, quer dizer, aquelas mulheres que passaram do grupo
que não haviam recebido a droga, mesmo que elas tenham recebido não na adjuvância, mas depois de uma adjuvância, também tiveram aumento tiveram benefício com o uso da droga. Esse trabalho nós tivemos a oportunidade de participar, o centro em que eu trabalho nós participamos, então realmente assim, eu acho que foi um indicador assim de diferenciação. A partir deste trabalho ficou comprovado que as mulheres se beneficiam com o tratamento do trastuzumab, aquelas que apresentam tumores HER2 positivos. Então, quais são as perguntas e o que está sendo pesquisado atualmente? A terapia hormonal e HER2 positivo na menopausa, como prosseguir? Porque a ideia é fazer bloqueio sempre de duas vias, e nós podemos ver isso um pouquinho adiante, usando um bloqueador hormonal e, ao mesmo tempo, um bloqueador de fator de crescimento extracelular. Outro questionamento, na progressão, outros anticorpos na doença metastática, e aí aparece o pertuzumab, bevacizumab e o lapatinib, que não é um anticorpo, mas é uma droga também eficaz contra as células que tem a hiperexpressão do HER2. Imunoterapia na neoadjuvância, que isso é uma novidade também, iniciar o tratamento já por uma imunoterapia, e a droga mais recente que é o TD1000. E aí vem qual é o próximo passo. Então, para relembrar, existem 4 receptores na família do HER. O HER1, o HER2, o HER3 e o HER4. Os que têm a maior importância, que dão um maior sinal de uma sinalização de crescimento tumoral, é o HER2, sem dúvida nenhuma. E quando ele se junta ao HER3, eles têm uma potente capacidade de estímulo ao crescimento da célula tumoral, que hiperexpressa os receptores de membrana da família HER. Então nós temos HER1, 2, 3 e 4, e a homodimerização é quando eles se juntam em dose dupla, e aí o HER2 é o que tem a maior expressão, maior possibilidade de sinalização da atividade. Mas quando nós temos a heterodimerização, isto é, não os homônimos HER com HER, é HER1 com HER2, HER1 com HER3, HER2 com HER3 é o que tem aqui, essa associação de heterodímeros, um HER2 com o HER3, isso é uma descoberta recente, é um sinal de atividade muito grande, e aí necessita, talvez, que nós vamos ver adiante, um bloqueio desses dois dímeros, né? Podemos dizer assim, que o tratamento sistêmico do tumor HER2 positivo, qual o tratamento padrão ouro na adjuvância, recidivas e na resistência quando o tumor é HER2 positivo? Então, o padrão ouro, sem dúvida nenhuma, ainda é o trastuzumab, né, que é o mais conhecido. Primeira dose 8 mg, que é a dose basal, 8 mg por quilo, e a cada 21 dias uma dose de 21 mg endovenosa. O principal efeito colateral é a diminuição da fração, o mais importante é a diminuição da fração de ejeção, que ela é sempre reversível, e os estudos a longo prazo demonstram que não ficam com sequelas cardíacas. Tem uma segunda droga aí, que é o pertuzumab, cuja aprovação para comercialização na Europa aconteceu esse ano, e o Brasil foi um dos países, inclusive, que foi feita a auditoria da EMA, Agência Europeia para a Liberação de Medicações, e a droga então foi liberada para uso na Europa, e já nos Estados Unidos também o FDA liberou. No Brasil, provavelmente ela chega o ano que vem. O nome comercial é o Perjeta. É o primeiro de uma nova classe de agentes terapêuticos alvo, chamados de inibidores da dimerização do HER2, pelo bloqueio desta então, heterodimerização, HER2 com HER3, que é um potente sinalizador. E essa droga demonstrou assim que ela potencializa o efeito do trastuzumab. E o estudo que comprovou isso é o estudo Cleópatra, né? É um fase 3 de trastuzumab mais docetaxel, com ou sem pertuzumab como primeira linha, em pacientes metastáticos que hiperexpressam a proteína HER2. Então essas pacientes, em número de 800, foram randomizadas 1 para 1, e ambas receberam docetaxel mais trastuzumab, e um grupo recebeu placebo e o outro grupo recebeu pertuzumab, é um estudo duplo cego.
E os resultados foram publicados neste ano ainda, em janeiro de 2012. O autor foi o Baselga. Nós tivemos a oportunidade do nosso centro também participar desse importante estudo. Pertuzumab mais trastuzumab mais docetaxel para câncer de mama metastático. E o que se viu como um tempo livre de progressão bem importante. A média de meses foi de 6 meses a mais de sobrevida, comparando o grupo que recebeu placebo versus o grupo que recebeu o pertuzumab junto, né? Altamente significativo o P, assim como a sobrevida global também. Houve modificações de 19, um follow-up de 19 meses, então teve um ganho de sobrevida também com P significativo as pacientes que utilizaram o pertuzumab. Então é uma associação importante, que dois anticorpos monoclonais fazendo bloqueio de dupla via, pode-se dizer assim, mas no mesmo sítio, nos fatores de crescimento de membrana celular. A comunicação cruzada, outra coisa que nas pacientes aí então, que expressam a proteína HER2 e que também apresentam receptores hormonais positivos. Nessas pacientes, existe uma comunicação cruzada. Esse quadro aqui mostra num dinamismo como as coisas funcionam. Aqui nós temos o estímulo estrogênico diretamente no núcleo e aqui o estímulo dos fatores de crescimento que, por sinal de transdução, fazem essa cadeia se movimentar dos cofatores de crescimento, terminando por acontecer o crescimento celular. Quando se faz o bloqueio, nós vamos ter bloqueio tanto da via da estimulação através do hormônio, do estrogênio, quanto bloqueio nas vias de sinalização do crescimento através da membrana celular, os fatores de crescimento. Então, no bloqueio de duas vias se tem um ganho a mais, bloqueado o fator de crescimento de membrana e bloqueado o crescimento através do estrogênio. Quando existem as mutações do receptor de membrana, trastuzumab não tem efeito. Então, para aqueles casos em que continua o crescimento celular ou começa a falhar, uma das possibilidades é o uso do lapatinib. O lapatinib, então, é um quimioterápico, ele atravessa a membrana celular e atua diretamente na célula. Então, é uma opção para aqueles casos em que falha o tratamento primário com o Herceptin. Então, falhou com o trastuzumab, o lapatinib seria uma droga que deve ser considerada na falha, juntamente com a continuação do uso de um inibidor da aromatase quando essa mulher está em pós-menopausa. E isso faria com que levasse essas células à morte celular, à apoptose, né? Na medida em que se bloqueia a possibilidade de haver uma reprodução destas células. E vários trabalhos apareceram aí com o lapatinib, e demonstrando aqui um deles, lapatinib mais letrozol versus letrozol em pacientes com câncer de mama, receptor positivo, estadio clínico 3B, 3C ou estadio clínico 4. E comprovando assim que há um benefício clínico quando se associa ao inibidor da aromatase, se associa o lapatinib. Um outro trabalho EGF muito interessante é aquele que associa, então, uma comparativa entre o trastuzumab com o inibidor, ou lapatinib com o inibidor da aromatase, ou as três drogas, quer dizer, a lapatinib, o inibidor da aromatase e o anticorpo monoclonal. Esses resultados, ainda não existem resultados definitivos. Um outro estudo também, incluindo aquelas mulheres que falharam, progrediram após o uso de trastuzumab com quimioterapia também. Então, uma das propostas é o uso do lapatinib mais o capecitabine versus um grupo que só usou o capecitabine. E os resultados, né, foram obviamente melhores para o grupo que usou o lapatinib junto com o capecitabine. Em 2011 já no NCCN, o Guidelines, já mostraram que capecitabine mais lapatinib é uma droga preferida, uma droga que deve ser pensada naqueles casos em que há uma falha do trastuzumab.
Então, um claro benefício aqui demonstrado para os pacientes que associaram o capecitabine ao lapatinib, não com então, tipo 2 mecanismos de ação. E assim, a terapia endócrina pode ser uma opção adequada de tratamento em pacientes com neoplasia metastática sem crise visceral. Quando se tem uma crise visceral, não há tempo de se esperar um efeito da terapia hormonal. Então, há que se usar um agente químico, uma quimioterapia mais agressiva, vamos dizer, porque é uma crise visceral. Por exemplo, uma insuficiência respiratória, um derrame pleural ou lesões hepáticas sintomáticas. Em pacientes HER2 positivo, o uso combinado de trastuzumab ou lapatinib é seguro e aumenta a eficácia. A terapia endócrina pode proporcionar menos eventos adversos do que a quimioterapia, permitindo também uma melhor qualidade de vida. Em junho de 2010, o lapatinib foi liberado em combinação com o inibidor da aromatase em pacientes pós-menopáusicas com câncer de mama avançado ou metastático, receptor hormonal positivo e HER2 positivo que não realizaram quimioterapia. Então o FDA aprova essa indicação do lapatinib, né, junto com o inibidor da aromatase em pacientes metastáticos que não realizaram quimioterapia, como primeira linha metastática. Novas perspectivas do tratamento anti-HER2 existem várias combinações e aqui aparece muito forte o trastuzumab emtansine, o TDM1, né? E está sendo comparado neste trabalho Emília, né, com lapatinib e capecitabine. E tem demonstrado em análise interina já uma superioridade do TDM1. O estudo Marianne, que não está concluído ainda, um carcinoma de mama localmente avançado, progressivo ou metastático, sem tratamento prévio, comparando o trastuzumab mais docetaxel, que é um dos tratamentos, pode dizer assim, padrão, inclusive, para o TDM1 mais pertuzumab, já aí aquela história da associação. Nós temos o TDM1, que é uma molécula do trastuzumab com quimioterápico, o DM1, mais o pertuzumab, quer dizer, aquela história do bloqueio da heterodimerização. Então, nós começamos a fazer bloqueio de vias aqui. E esse trabalho ainda não tem os resultados. Outro trabalho interessante, o TDM 4450, que compara o uso do trastuzumab mais docetaxel versus o TDM1 sozinho, em pacientes HER2 positiva, recorrente ou localmente avançado câncer de mama ou câncer metastático, né? E depois as pacientes que não usaram o TDM1 podendo fazer o crossover. E o que se observa é que nitidamente o TDM1, no final das contas, ele é muito o tempo livre de recidiva é maior naquelas pacientes que utilizaram esta droga, o trastuzumab emtansine. E o que é o trastuzumab emtansine, o TDM1? Ele é composto por um anticorpo monoclonal, quer dizer, que é o que vai guiar este complexo até a célula-alvo, composto pela molécula, pelo trastuzumab, né, que é o anticorpo. Ele apresenta um ligante, que é um tioéter, é um linker, né, e associado a esse linker a quimioterapia. E esse forma um complexo estável que ele vai passar a ser ativado quando ele entrar na célula. Então nós temos assim um anticorpo monoclonal, que é o trastuzumab, que vai levar esse quimioterápico que é múltiplas vezes mais potente, é 2 a 3 vezes mais potente que o antracíclico em dose de grandeza e é cerca de 200 vezes mais potente que um taxano. A vantagem é que esse complexo que vocês estão vendo aí, ele dentro da célula, dentro da circulação, ele se mantém íntegro e ele vai liberar o agente químico em altas doses, proporcionalmente, né, quando houver a endocitose, aí quebra a molécula. E poucas moléculas desse DM1, que é um potente quimioterápico, são liberadas na circulação. Então os efeitos colaterais são minimizados, embora eles existam, é claro, que é uma droga potente. Então, uma vez internalizado esse complexo, né, existe a degradação lisosimal e
O DM1 vai passar então a bloquear os microtúbulos celulares, levando a célula à morte, né? Destruindo aquelas células tumorais, destruindo aquelas células para as quais o trastuzumab foi o veículo para chegar nessa célula, então, e terminar ou acabar com essa célula tumoral. Então, estudos de fase 2 com trastuzumab prova que um simples agente TD1 demonstrou uma robusta e durável atividade antitumoral em pacientes HER2 positivo metastático que foram previamente tratados com trastuzumab ou com lapatinib. Então, é uma droga já que os testes são feitos em terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima linha tumoral. E a razão de 34,5% de benefício. É uma droga bem tolerada por pacientes sem um problema de cardiotoxicidade, né? As direções futuras são assim: como identificar as pacientes as quais o benefício é mais importante que o TDM1. São essas mesmas pacientes que se beneficiam com qualquer droga HER2 dirigida, né? Pode o TDM1 ser combinado com outros agentes, aumenta a eficácia, se quiser combinação, como nós vimos, existem as tentativas de comunicação com outros anticorpos também. E os resultados do TDM1 sugerem que o trastuzumab conjugado, que seria o caso do TDM1, pode ser um novo paradigma no tratamento das mulheres com câncer de mama HER2 positivo. Lembrar, sim, nesses trabalhos que os tumores podem mudar de perfil. Então, quando existe uma recidiva ou uma metástase, muitas vezes vale a pena reavaliar e ver se não houve a mudança do perfil, se ela não vai se beneficiar com uma droga anti-HER2. Da mesma forma, as mulheres que fizeram quimioterapia neoadjuvante, lembrar que nem sempre aquele tumor feito, aquela biópsia feita antes da neoadjuvância vai representar o mesmo resultado depois. E o último módulo que eu gostaria de falar para vocês é a respeito de se é possível substituir a quimioterapia pela imunoterapia nessas mulheres que expressam a proteína HER2. Então, vários trabalhos têm demonstrado assim muita eficácia na neoadjuvância. Então, nós temos várias publicações mostrando assim, esse é o NOA, né, um trabalho clássico, né, que as mulheres com Herceptin tiveram resposta patológica completa maiores que aquelas que não usaram o anticorpo monoclonal, todos os trabalhos com significância. E, então, da mesma maneira, né, as pacientes HER2 positivos respondem muito melhor do que as pacientes negativas. E um trabalho recente, com publicação ainda este ano, eu acho que vem responder muitas coisas e nos colocar sem dúvidas e nos colocarmos para pensarmos talvez uma mudança de atitude. Então, o Neosphere é um tratamento neoadjuvante, né, feita com 4 braços. Então, trastuzumab docetaxel, trastuzumab pertuzumab docetaxel, trastuzumab e pertuzumab. Vejam aqui, só 2 anticorpos monoclonais antes de qualquer tratamento e depois então vem a cirurgia. E o último, pertuzumab docetaxel. Essa publicação é deste ano, em janeiro de 2012, e para medir a eficácia e segurança do pertuzumab e trastuzumab em mulheres com doença localmente avançada, inflamatório ou precoce HER2 positivo. O estudo Neosphere, tivemos a oportunidade de trabalhar nesse estudo e dizer que a droga realmente ela demonstrou assim uma eficiência boa e poucos efeitos colaterais, pelo que se pôde vislumbrar nessas pacientes tratadas. E o que é importante aqui, e é uma situação que eu considero nova, é que no grupo que usou somente 2 anticorpos, usou o Herceptin e o pertuzumab, neste grupo aqui teve 16,8% de resposta patológica completa. Se nós observarmos o número de mulheres que tiveram resposta
parcial, nós vamos ter que mais de 50% respondeu de alguma forma. Aí é o questionamento. É possível que a gente, neste grupo que respondeu com resposta patológica completa em 4 ciclos e que respondeu parcialmente desses 4 ciclos em torno de 50%, ou mais de 50%, esse dado não está disponível ainda, será que essas mulheres, depois de executada a cirurgia, não deveriam receber mais um ano de algum anticorpo monoclonal, o próprio trastuzumab, que é o que já está estabelecido, sem a necessidade de fazer quimioterapia? É uma questão que nós vamos ter que responder daqui a pouco mais. Eu acho que fica aí, então, a lembrança, né? Temos essas mulheres HER2 positivo, que tem uma doença que é agressiva, com aumento da chance de recidiva local ou mesmo aumento da mortalidade. Nós temos aí boas perspectivas de tratamento para esse grupo de pacientes. Muito obrigado.